A paz do Senhor Jesus amado, estamos aí começando mais uma semana. Que a sua semana seja abençoada debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Eu gostaria de começar a nossa semana refletindo sobre algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu estava lendo sobre isso, é algo forte, mas eu preciso compartilhar e eu gostaria que você visse esse vídeo até o final, em nome de Jesus. E para a gente refletir sobre o que o Espírito Santo me falou, eu gostaria de ler na palavra, porque é a palavra que mostra a verdade, porque é ela que nos liberta. E diz lá em Gênesis capítulo 9, versículos 18 até o 26. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. São esses os três filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, então fez a saber os seus irmãos que estavam fora da tenda o que tinha visto. Então Sem e Jafé, tomando uma capa, pusendo sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja você, Canaã, que você seja servo dos seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Essa passagem eu acho ela muito forte, porque faz a gente refletir algumas coisas. O que eu vou compartilhar com vocês é algo forte. Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo até o final, em nome de Jesus, porque o Senhor vai falar com você. A primeira coisa que a gente pode refletir nesse texto é sobre Noé. Noé, ele plantou uma vinha, e depois de plantar essa vinha, chegou o tempo da colheita, então ele faz o vinho. E a Bíblia conta que um dia ele se embriagou muito. Ele bebeu muito vinho a ponto de se embriagar e sair de si. Então, quando ele saiu de si, a Bíblia conta que ele ficou nu dentro da tenda. E a Bíblia também conta que um dos seus filhos, chamado Cã, entrou dentro da tenda, viu a nudez do pai, saiu para fora da tenda e foi contar aos seus irmãos. E Sem e Jafé, sabendo disso, do que Cã tinha contado, eles pegaram um pano, uma capa, e foram até dentro da tenda para poder cobrir a nudez do pai. E a Bíblia conta que eles nem viram a nudez do pai, porque eles entraram de costas e saíram de costas. O que eu aprendo com a vida de Cã e de Sem e Jafé? Cã teve uma atitude desaprovável diante do Senhor, porque ele viu a nudez do pai, em vez de cobrir a nudez do pai, ele, além de não cobrir, ele ainda saiu para fora para contar para os irmãos. E Sem e Jafé tiveram uma atitude totalmente aprovável diante do Senhor, que foi de ficar sabendo, ir lá aonde Noé estava dentro da tenda e cobrir a nudez do pai. E depois, então, Noé, caindo em si, voltando em si, declara maldição sobre a vida de Cã e a bênção dele sobre a vida de Sem e Jafé. Trazendo isso para a nossa vida no dia a dia, o que a gente pode aprender com essa situação e esse texto que a gente acabou de ler? Eu aprendo que muitas das vezes a gente vê um irmão numa situação, vamos dizer assim, errada,
que aos olhos do Senhor ele não aprovaria, e alguns vê a situação e cobre a nudez do irmão e ajuda esse irmão a voltar a si, voltar à realidade e voltar para a presença de Deus, porque a Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Mas quando a gente confessa o nosso pecado, nós somos livres, porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos lavar e nos purificar com o sangue dele. Mas para isso nós precisamos confessar o nosso pecado. Muitas das vezes a gente fica sabendo de algum irmão que está cometendo algo que não é aprovável aos olhos do Senhor e, infelizmente, a atitude não é aquela que aprova o coração de Deus, que é de cobrir a nudez do irmão. Eu não estou aqui falando de cobrir pecado de ninguém, longe de mim, mas eu estou aqui trazendo uma reflexão para nós que muitas das vezes a gente faz algo e não pensa como se fosse você que estivesse naquela situação. Porque ninguém está sujeito a não errar. Nós somos humanos, nós somos pecadores. E enquanto a Bíblia diz que enquanto a gente estiver com esse corpo corruptível, nós vamos pecar e nós vamos errar. Mas isso também eu não estou querendo dizer que é motivo para a gente sair por aí pecando e errando. Porque a Bíblia fala que também que nós devemos crescer de glória em glória. E para a gente crescer de glória em glória, a gente precisa estar na presença do Senhor. Mas muitas das vezes a pessoa comete um deslize, comete um pecado aos olhos do Senhor e ela não se sente digna mais nem de estar na casa do Senhor ou estar perto de alguém que ela considera mais santificada do que ela. E essa pessoa se afasta da presença de Deus. E eu sei de muitas pessoas que passam por essa situação e estão nessa situação. E a minha atitude como cristã deve ser ir até essas pessoas. É o que eu tenho procurado fazer. E trazer essa pessoa de volta para a presença de Deus. Porque a Bíblia fala que o inimigo ele veio para matar, para roubar e destruir. Mas a Bíblia também diz que o Senhor Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, que nós possamos ser canal de Deus para poder ir até alguém que está passando por uma situação como essa e ministrar arrependimento e ministrar o amor de Deus para a vida dessa pessoa. Mas talvez também eu estou falando com alguém que está nessa situação, que talvez seja você. E eu quero dar uma palavra para você nesse dia, que a Bíblia fala que nada pode separar você do amor de Deus. A única coisa que separa você de Deus é o pecado. Mas eu quero te alegrar, eu quero alegrar o seu coração, porque o sacrifício que Jesus fez na cruz é suficiente para te libertar das consequências do pecado que você cometeu. Basta você confessar o seu pecado. E a Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar e te purificar de todo pecado e de toda injustiça. Então, amado e amada, se você não está nessa situação, mas conhece alguém que está, não perca tempo. Seja amável, seja irmão. A Bíblia diz assim que há amigos mais chegados que irmãos. São em momentos assim que a gente mostra verdadeiramente nós somos irmãos. E se você é essa pessoa, eu quero te dizer que para você há solução.
Basta você confessar o seu pecado. Procure alguém da sua confiança, alguém que você vê que é uma pessoa que tem um temor de Deus e confesse o seu pecado e seja livre, amado. E seja livre. A palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Filho é o Senhor Jesus. Então só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos purificar de toda injustiça. É com muito amor e muito carinho que eu trago essa palavra para o seu coração nesse dia. Amém?